Boa noite. Estou aqui dando início à participação do Museu Virtual de Instrumentos Musicais na Semana da Primavera, promovida pelo IBRAM. Essa já é a 15ª semana promovida pelo IBRAM, com 680, mais ou menos, participantes. E o Museu Virtual vai apresentar várias coisas durante essa semana. Eu vou abrir aqui uma janela para a gente acompanhar a nossa programação. Então, aqui está o iniciozinho da nossa apresentação na Primavera dos Museus. Nessa edição comemorativa da Primavera dos Museus, o tema é Museus, Perdas e Recomeços, que é uma referência às perdas físicas, emocionais, históricas e artísticas dessa nossa época tão conturbada. Os museus, como repositórios de experiências e emoções, podem ser também espaços individuais e coletivos de superação e de reinvenção. Texto do próprio evento da Primavera dos Museus. E nós, então, resolvemos rebatizar nossa participação como Reinvenções Possíveis, apresentando uma programação variada diante desse nosso cenário. As apresentações vão acontecer dentro dessa semana, do dia 20 ao 25, no site do Instagram, no nosso site, no Facebook e no YouTube. Então, a gente vai começar hoje com essa palestra sobre o MIVIM. Eu vou falar um pouquinho sobre o Museu de Instrumentos Musicais. Depois, na terça-feira, a gente vai ter uma roda de conversa sobre o tema Museu Virtual, de uma forma mais geral. Na quarta-feira, a gente vai expor os novos instrumentos de percussão que foram utilizados na Orquestra de Villa-Lobos. Na quinta, a gente vai ter uma ação educativa, que é uma palestra com a professora Rosimari Parra sobre a vihuela e a guitarra barroca. E dia 24 e 25, vamos lançar uma novidade no MIVIM, que são os concertos com apresentações musicais. Então, eu vou falar agora um pouquinho do MIVIM, suas raízes, sua concepção, estrutura e desenvolvimento. O Museu Virtual de Instrumentos Musicais nasce e se desenvolve no mundo da virtualidade, mas com raízes no mundo físico. Nasce como um museu virtual sem uma sede física, mas conta com acervo de museus parceiros que têm edifícios físicos. O projeto começou em 2011, com a minha coordenação no Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, IBICT. Foi financiado pela FAPERJ. Então, essa história começou há 10 anos. A gente iniciou a recuperação do Museu Instrumental Delgado de Carvalho. O Museu Delgado de Carvalho foi criado no final do século XIX pelo Instituto Nacional de Música, que hoje é a Escola de Música da UFRJ. Então, vamos conhecer um pouquinho dessa história para a gente entender, No final do século XIX, começaram a surgir os primeiros museus de música. O primeiro museu foi o do Conservatório de Paris e depois o Museu de Bruxelas, que é lindo, maravilhoso. Aliás, os dois são maravilhosos. Depois surgiram vários outros museus, mas o nosso, aqui no Brasil, foi o terceiro, porque no finalzinho do século XIX, Leopoldo Miguel funda o museu, num cenário incrível, em que não havia televisão, rádio, Então, todos tocavam. Então, segundo Menezes, não tinha uma casa que não tinha um piano, uma flauta, uma rebeca, um violão, e um competente artista, um amador mesmo, tocando
esses instrumentos, né? Nesse ambiente efervescente, nasceu esse primeiro museu de instrumentos musicais. Então, aqui estão alguns instrumentos que estão desde o início do museu, né? Mas no início o museu se destinava apenas aos alunos, que eram acompanhados pelos professores, para ter aulas de organologia. Isso era uma coisa comum naquela época. Durante muito tempo, o museu ficou sem nenhuma intervenção, sem atualização. Isso, em 1994, a Fife de Almeida, uma professora titular da Escola de Música, fala: o museu não está preparado para visitação. E essas arestas têm que ser aparadas porque já tem manifestações dentro do território nacional e internacional no sentido de conhecer o museu. Então, quer dizer, era uma coisa que estava sendo muito necessária nesse momento. Mas só em 2011, quando a gente começou o projeto do Museu Virtual, que começamos a recuperar o Museu Instrumental Delgado de Carvalho, que durou de 2011 a 2014 esse projeto. Então, a gente fez o levantamento, higienização de 76 instrumentos, restauração, higienização e restauração, né? O acondicionamento num armário, muito bacana, eu vou mostrar a foto, catalogação, fotografia e o site, que é o site do museu. Então, o levantamento foi muito complicado, porque os dois primeiros que vocês estão vendo aí, o livro de inventários do Leopoldo Miguez e o catálogo criado pelo Delgado de Carvalho, são os mais consistentes livros de inventário, o catálogo, que a gente pode chamar. Os outros vieram depois, procurando fazer inventários e tal, mas sempre com muita base do que já tinha sido informado antes, né? E o resultado é que, em 2008, tinham muitas lacunas, imprecisões de nomenclatura, classificação, de descrição, muitas coisas falhas, né, que a gente teve que rever com muito cuidado, ajudado pelas bibliotecárias da Escola de Música também. E a restauração foi super necessária. Imagina, olha como estava, por exemplo, ela se citar, restaurada pelo luthier Ricardo Dias, olha como ficou. E esse basset horn era um instrumento que a gente não conhecia direito, né? E a gente não conseguia nem montar. Olha como ele ficou lindo. Essa é a Mayuravina, da Índia. Coisa mais linda. Olha como ficou. E esse é Noel Devô tocando o fagote que foi restaurado. Muito lindo. O acondicionamento, então, a gente criou embalagens especiais para cada instrumento. Fizemos fichas com dados e fotos dos instrumentos, como pode ser visto aqui, né? Aqui estão os instrumentos guardados num armário deslizante, a gente comprou especialmente para isso, e a fichinha e os instrumentos guardados, cada um a seu modo. Aqui é a fotografia, esse estúdio da própria UFRJ, a gente fez alguns instrumentos aqui, fundo infinito, as fotografias foram muito legais. E aqui o site do Museu Virtual. Esse já é a carinha que ele está exatamente hoje. Ou um pouquinho antes, porque agora já está um pouquinho diferente, que tem novidades. Então, aqui é a carinha do catálogo. Aqui é a Mayuri, apresentada com várias fotos, né? Você pode verificar, são várias fotos de vários ângulos. Então, você tem vídeos, áudios, tem uma descrição, tem para saber mais, uma bibliografia, várias informações sobre cada instrumento. Em 2019, surgiram novas parcerias e, com isso, novas atividades no Museu Virtual, que já estava bastante
sedimentado, né? Então, além do Museu Delgado de Carvalho, nós agora estamos trabalhando com o Museu Villa-Lobos, com o Instituto Moreira Salles. E em 2021, fizemos uma linda parceria também com o Museu Rio Vinck, do Reino dos Países Baixos, e estamos desenvolvendo juntos a base de ópera do Brasil do século XXI. Então, vamos ver um pouquinho de cada coisa, né? Bom, em 2019, no iniciozinho, a gente conseguiu trabalhar, né? E depois, por conta da pandemia, a gente teve que adequar todos os nossos objetivos, né? Então, a gente já tinha começado a catalogação dos acervos do Instituto Moreira Salles e do Museu Villa-Lobos. No Museu Villa-Lobos, a gente conseguiu recuperar fotos antigas dos instrumentos e conseguimos já catalogar vários instrumentos, principalmente os instrumentos de percussão. E daí surgiu uma ideia incrível de recriar os instrumentos de percussão utilizados por Villa-Lobos que não mais existiam. E estamos fazendo isso, e na quarta-feira vocês vão conhecer esses instrumentos que foram recriados pelo luthier Thiago Calderano. Agora, aí a gente fez vários vídeos com especialistas gravados em casa, entrevistas e vídeos um pouco educativos e tal. E agora estamos inaugurando nessa semana, no final da semana, sexta e sábado, os concertos MIVIM, que vários músicos aderiram. Vai ser muito bacana. Então, no Instituto Moreira Salles, a gente tem um acervo maravilhoso. São vários violões do André Filho, do Baden-Powell, outros do acervo do Baden-Powell, um violão com assinaturas do Pixinguinha, assinaturas de Elisete Cardoso, tem cavaquinho, bandolim, flauta de madeira, flauta do Pixinguinha, pandeiro e instrumentos de percussão. É fantástico. Ali é a nossa equipe, a Bia, Paz Leme e Grieger, eu e Márcio Melges, no dia que a gente foi conhecer o acervo. Aqui está o violão da Elisete Cardoso, cheio de assinaturas importantes. Olha aqui, Elisete Cardoso, My Love, Sarah Vaughan. Não é pouca coisa, né? Aqui é uma cópia do violino Stradivarius, que nós achamos que era um violino de verdade. Stradivarius, mas não, é apenas uma cópia, mas muito bacana. E ali a recuperação do instrumento. Aqui nós temos a viola de coxo, instrumento brasileiríssimo, que vai entrar então para o nosso acervo. E aqui estão os instrumentos do Villa-Lobos que já estão dentro do nosso museu virtual. Esse é o camisão, é um instrumento de percussão, já tem um áudio, já tem várias informações sobre ele. A gente pode confirmar todas essas informações lá no museu virtual. Instrumentos musicais. Aqui são alguns instrumentos que já estão lá, são as fotos. Então, aqui estão os instrumentos, os cordofones, né? Instrumentos de cordas, violino, bandu, guitarra, maiorivina, bandolim, cítara, tem a di, que é uma flauta, sarrussofone, que é o precursor do saxofone, o basset horn. E aqui estão os instrumentos de percussão, essa cuíca do Museu Villa-Lobos também, o camisão, vocês já viram. Tem o pio, o reco-reco do Museu Villa-Lobos, o triângulo do Museu Delgado de Carvalho e o espaço virtual do MIVIM. Então, não tem só o catálogo de instrumentos musicais. A gente tem uma em pauta, que é para colocar as novidades,
tem os artigos acadêmicos mais longos, tem as entrevistas, tem vídeos e agora vamos inaugurar os concertos. O Em Pauta está aqui. Tem várias informações, é como se fosse um jornal, mas com outras informações. Por exemplo, tem a breve história do alaúde, tem Deus Pan e sua flauta, tem também as nossas parcerias, tem a própria divulgação do Museu da Primavera dos Museus e dos concertos que estão sendo lançados. E aqui temos a página das entrevistas e dos vídeos. Você clica e abre e vê os vídeos, tem uma historinha de cada biografia de cada músico, de cada história que está sendo contada. E agora, nesses anos, bom, o YouTube e o Facebook, a gente já tem essas redes sociais há algum tempo, e agora a gente está no Instagram, com bastante produção e tal, tem sido bem bacana essa parte também, né? É uma extensão do museu. E aqui apresento um pouco do Museu Rio Vinc, que é um museu especializado em pianos, em pianolas e essa área toda. Então, a gente vai divulgar no Vivim o acervo de pianos. Muito bacana. E a nossa novidadíssima também, que vai sair daqui a pouquinho, está sendo preparada, a Base de Ópera Brasil, que é uma base de ópera do século XXI. As récitas do século XXI, todos os artistas, vai ter biografia, vai ter informações sobre as récitas, então vai ir com pesquisas, título por compositor, por teatro, por ano, também por artista. Essa base, daqui a pouquinho, a gente vai divulgar. Bom, o Museu Virtual de Instrumentos Musicais, então, com essas parcerias todas, vai ganhando cada vez mais espaço nesse mundo virtual e, finalmente, caminha no sentido de ser um espaço virtual agregador de acervos de instrumentos musicais e de informações musicais, se tornando realmente um espaço de convergência de acervos e de conhecimento. Bom, para fazer isso, não fomos só nós. Minha coordenação, Adriana Olito Balester, pesquisa e catalogação de Alia de Almeida e Ana Cristina Valentino, que são fundamentais. Temos vários pesquisadores da UFRJ e do IBICT que colaboraram muito. Agora temos pessoal também do Museu Vila Lobos e do Instituto Moreira Salles, pessoal de higienização e restauro dos instrumentos, áudios e vídeos, fotografia, site, tradução e muito mais. Então, eu agradeço milhões. Vamos estar aqui durante toda essa semana, sempre às 6h30 da tarde, da noite, né? E se vocês quiserem fazer perguntas, estamos à disposição. Um abraço, um prazer estar aqui.